Uma das coisas que mais eu falo aqui no canal é sobre a dinâmica desse mercado e como as narrativas mudam conforme os interesses também vão mudando. E o último personagem desta novela chamada Mercado Cripto foi o grande investidor, o bilionário investidor do Bitcoin, o Michael Saylor, que durante um podcast no dia 21 de outubro, essa semana agora, fez várias afirmações extremamente polêmicas que irritaram profundamente o mercado cripto. Michael Saylor tem sido questionado até como tendo se tornado um traidor do mercado. Ele, maximalista de Bitcoin, que muitas vezes defendeu que não havia nenhuma outra moeda em segundo lugar na sua carteira, ou que ele não enxergava no mercado nenhum outro ativo como o Bitcoin, dessa vez chocou o mercado ao afirmar que os investidores deveriam deixar os seus recursos em grandes bancos ou grandes corretoras, porque estes seriam difíceis, grandes demais para quebrar, para falir. E esses investidores, ao fazerem a tão desejada autocustódia, estariam mais sujeitos a terem prejuízo e até mesmo estarem indo na contramão do Estado. E o Michael Saylor fez afirmações, na minha opinião, grotescas em relação à autocustódia e também em relação ao Estado. O mesmo Michael Saylor que meses atrás, durante diversas entrevistas, falava que o Bitcoin era a única ferramenta de proteção contra o Estado. E todos os investidores do mercado sabem que uma das principais ferramentas de proteção para quem investe no mercado cripto é exatamente proteger-se das garras do Estado e das suas injustiças, muitas vezes praticadas à revelia. O próprio Larry Fink, o CEO da BlackRock, da poderosa BlackRock, afirmou que o Bitcoin era um instrumento de proteção contra estados autoritários em algumas entrevistas que ele deu à TV americana. E as falas de Michael Saylor, além de chocar o mercado cripto, também atraiu muitas críticas, pesadas críticas, por diversos criadores de conteúdo, analistas, gestores. Muita gente ficou extremamente aborrecida com a fala do Michael Saylor. E eu sempre gosto de alertar isso, tá? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que não existe salvador da pátria do mercado e muito menos do Bitcoin. O Bitcoin ele está acima de todas essas entidades, de todos esses personagens. Recentemente a gente tem visto o mercado aplaudindo de forma até cega o envolvimento de políticos no mercado cripto, e eu já tenho alertado isso desde setembro, outubro de 2023, quando os primeiros rumores sobre os ETFs começaram a surgir, de que a chegada dos grandes institucionais tornaria o BTC um ativo enjaulado, ele passaria a ter dono. E nós estamos assistindo isso aos poucos acontecendo. A BlackRock tem acumulado grandes quantidades de Bitcoin. Quantidades assustadoras estão sendo compradas pelas grandes baleias do mercado cripto. Os grandes bancos estão entrando nesse jogo. Os grandes gestores de investimento estão entrando no jogo. E vai chegar o dia e que talvez esteja muito mais próximo do que o que a gente imagina, que eles vão decidir que nós, os investidores comuns, não poderemos mais ter acesso ao tão desejado Bitcoin. E essa fala do Michael Saylor, ela liga uma grande luz amarela para todos nós que estamos ainda adormecidos em relação ao potencial desse mercado. Lembrar aos amigos que Michael Saylor, através da MicroStrategy, a empresa a qual ele é o gestor, já acumulou mais de 252.220 bitcoins. É uma das maiores empresas do mercado a possuir uma grande quantidade de Bitcoin. E eu fico pensando o seguinte, essa fala do Michael Saylor, ela abre vários precedentes. Mas deixa eu lembrar vocês de algumas coisas importantes. Algum tempo atrás,
nós tivemos o anúncio, né? Aproximadamente agora, no meados do mês de outubro, tivemos o anúncio de que a MicroStrategy pretendia se tornar um banco de Bitcoin, e ele tinha a pretensão de que esse trabalho da MicroStrategy, que a empresa passasse a valer mais de $1 trilhão nas projeções aí de crescimento do Michael Saylor. E depois dessa história de a MicroStrategy se tornar um banco, ele começa a defender que os investidores de Bitcoin deveriam deixar as suas criptomoedas, os seus Bitcoins, em grandes corretoras, em grandes bancos, porque estas corretoras, estes grandes bancos, seriam seguros, né? Eles estariam protegidos, porque essas grandes instituições financeiras, elas teriam condições técnicas de garantir segurança para os investidores. E isso pegou muito mal, mas pegou muito mal, queimou o filme do Michael Saylor com o mercado, e tanto é que alguns dias atrás ele voltou atrás, ele inventou lá uma desculpa, apresentou lá no seu Twitter uma nova postagem dizendo: não, eu sou a favor da autocustódia para todos aqueles que estão preparados para fazê-la. Mas o fato é que veja essa fala de Michael Saylor e olha como ela é perigosa para o mercado. Eu tenho falado isso, gente. Não existe inocente nesse mercado. Não existe inocente no meio de grandes gestores. Nós estamos falando de bilhões de dólares. Estamos falando de milhões, bilhões de dólares. Muita grana envolvida. Michael Saylor tem feito operações no mercado americano. Ele tem contraído dívida fiat, dinheiro nas instituições financeiras do mercado americano para comprar Bitcoin. E com o ganho de capital através do Bitcoin, ele tem aumentado o PNL da sua empresa, e ela tem crescido muito, ao ponto de muita gente até já questionar aí o fato da MicroStrategy possuir, né, uma posição lá no mercado tradicional americano em relação à própria custódia de Bitcoin. E agora, recentemente, a gente soube que ele está entrando com um pedido na SEC para poder comprar diretamente Bitcoin. Então, gente, é necessário que você preste bastante atenção. Mas vamos lá. Depois de questionado, né, essa afirmação, ele fez algumas outras afirmações também que foram muito controversas, inclusive ao seu próprio discurso. E uma delas está registrada aqui, abre aspas para a fala do Michael Saylor. Segundo ele, quando o Bitcoin está nas mãos de um grupo de criptoanarquistas que não reconhecem o governo, impostos ou exigências de relatórios, segundo ele, isso aumenta o risco de apreensão, disse o Saylor. Quando Satoshi Nakamoto criou o código do Bitcoin, quando ele escreveu o white paper do Bitcoin, ele tinha exatamente o objetivo de que o Bitcoin fosse uma ferramenta de proteção do Estado, uma ferramenta de um sistema financeiro que fosse uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, e que os investidores do Bitcoin estariam protegidos daquilo que nós chamamos de as maiores pirâmides que a gente tem no mundo, que é exatamente, a impressão do dinheiro físico, a impressão infinita de dinheiro físico, que é o que causa a inflação, que é o que causa todos os problemas de ordem econômica do mundo. O aumento da base monetária faz com que o dinheiro fiat, o dinheiro tradicional, perca valor gradativamente conforme o tempo for passando. Nós estamos vendo isso, o efeito da inflação sobre o dólar, sobre o real e sobre praticamente todos os ativos financeiros do mundo tradicional. E atualmente, os grandes bancos, os bancos centrais, estão acumulando ouro e Bitcoin. Recentemente foi lançado um ETF que liga essas duas principais reservas de valor do mundo. Um ETF que está lastreado em ouro e Bitcoin.
Então, nós estamos enxergando, de fato, para onde o mercado tradicional está olhando. Ele está olhando para o ouro e está olhando também para o Bitcoin. E chamar os investidores de Bitcoin como criptoanarquistas é, no mínimo, na minha opinião, um mau caratice do Michael Saylor. Porque nós, não é a questão de não reconhecermos o governo, não é a questão de não querermos pagar o imposto pelo imposto. Nós queremos que o sistema funcione de forma que o povo tenha a liberdade de investir aonde ele quiser investir. E a gente está enxergando para onde vai o caminho desse movimento recente das CBDCs aqui no Brasil, DREX, o dinheiro programável, o dinheiro controlado 100% pelo Estado. Nós somos contra isso. Não é que nós não reconheçamos o Estado. Nós só queremos ter a liberdade de investir aonde a gente acha que deve investir. E cobrar do Estado que ele cumpra o seu papel. E ponto final. E nós iremos cumprir o nosso papel como cidadão. Agora, Michael Saylor dizer que aumenta o risco de apreensão, o fato de eu ter a minha autocustódia, muito pelo contrário. Eu ter a minha autocustódia me garante eu fugir de apreensões injustas, de sanções injustas do Estado, como a gente tem visto no Brasil e em vários lugares do mundo. O Estado vai lá, simplesmente decide que tem que tomar o dinheiro de alguém, vai lá e toma. Eu não estou falando de crimes de colarinho branco, eu não estou falando de corrupção, eu não estou falando de crimes ligados a tráfico, eu não estou falando nesse sentido. Crimes ligados a atos de violência de grupos extremistas. Eu estou falando quando o Estado vai lá e simplesmente toma o dinheiro de alguém. A gente tem visto que as stablecoins, a maioria delas estão com blacklist no seu contrato inteligente. Para quê? Para poder bloquear ativos. Então a autocustódia, ela é sim a proteção do investidor. As suas criptomoedas, o seu Bitcoin tem que estar na sua carteira e somente na sua carteira você pode dizer que tem liberdade para operacionalizar o seu Bitcoin e os seus ativos cripto. Lamento profundamente essa declaração do Michael Saylor, tá? Profundamente, e entendo por que ele está dizendo isso. Porque ele agora está mudando de lado. Ele agora quer ser mais um banco. Ele agora está deixando de lado um pouco a capa do cavaleiro, justiceiro, protetor do Bitcoin e está se tornando mais um banqueiro do sistema. O poder dos bilhões de dólares que ele tem agora, do envolvimento que ele tem com o mercado tradicional, que fez com que ele capitalizasse essa grande quantidade de grana, agora está o atraindo para o lado que o mercado está caminhando. Nós estamos caminhando para uma institucionalização generalizada do mercado cripto. Se nada for feito, o que está sendo feito nos últimos dias, principalmente agora nesses momentos de pré-bull market, nós estamos caminhando para que o institucional, as grandes baleias, os grandes bancos, os grandes fundos de investimento dominem o mercado cripto, principalmente dominem o Bitcoin. Então fica aqui o meu repúdio à fala do Michael Saylor. Espero que ele não somente corrija o Twitter, como foi publicado aqui pelo Cointelegraph, que ele reverteu o comentário sobre autocustódia após reação negativa. Espero que ele não só reverta comentários, mas que ele não seja mais um que enganou o mercado cripto ao longo do tempo. Espero que ele não seja mais um que venha trair o mercado cripto ao longo do tempo, como a gente tem visto tantos e tantos e tantos que já fizeram isso e que fazem isso diariamente. O meu alerta aqui a toda a comunidade é: as suas moedas só serão verdadeiramente suas quando você as tiver na sua carteira, na sua cold wallet, protegidas e dentro das estruturas de investimento que você decidiu ter. Michael Saylor, para mim, perde muito ponto, perde muito moral na comunidade cripto e espero, de fato, que ele não seja marcado por essa tarja, por essa fala assustadora em plena pré-bull run. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor Walter Silva e neste canal nós falamos sobre mercados, economia
Investimentos. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário para que a gente saiba se você gostou ou não gostou desse conteúdo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!